Olá de volta, vamos continuar nossos estudos com Java? Então, se você acompanhou o meu último vídeo, lá eu te mostrei como fazer para criar o seu primeiro programa, sua primeira aplicação em Java. Provavelmente você não deve ter gostado muito daquele passo a passo. E eu te dou toda a razão. Trabalhar daquela forma, tendo que escrever o código num bloco de notas, abrindo prompt, rodando um monte de comandos, não é nada produtivo. Claro, eu fiz aquilo apenas para te mostrar como que funciona o processo por baixo dos panos, porque é importante que você entenda como que funciona esse processo de compilação, de escrita de um código Java e execução dessa aplicação. Mas obviamente no dia a dia a gente não trabalha dessa forma, porque não é fácil e nem produtivo trabalhar desse jeito. No dia a dia a gente utiliza uma ferramenta super importante, que é a principal ferramenta que vai te ajudar a escrever os seus programas, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que ferramenta é essa e como funciona a sua utilização. Então vem comigo porque eu vou deixar a sua vida muito mais fácil quando você estiver programando em Java. Vamos lá então? Compartilhando aqui a minha tela. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar se chama IntelliJ, mas vamos entender primeiro o que é essa ferramenta, por que ela é importante e como que ela funciona. Então, qual que é o objetivo, quais são os objetivos aqui desse vídeo? Bom, então nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que é essa ideia de uma ferramenta chamada IDE, o que significa isso, por que eu deveria utilizar uma ferramenta como essa, para que ela veio, que problema que ela veio resolver. Eu vou mostrar também quais são as IDEs que existem para quem quer trabalhar com Java. Obviamente, da mesma forma que não tem só uma linguagem de programação, só um idioma no mundo, também não só tem uma única ferramenta para programar. Tem uma quantidade variada de ferramentas para programação, inclusive para Java. Eu vou te mostrar quais são as principais e mais utilizadas no mercado pelas empresas e pelas pessoas que trabalham com programação. E aí, a ferramenta que a gente vai utilizar se chama IntelliJ, é uma das principais, mais utilizadas atualmente, e eu vou fazer aquele mesmo processo com vocês. Eu vou baixar e instalar ela aqui no meu Windows, que vai ser o mesmo processo que você vai fazer aí na sua casa, no seu computador, para te mostrar o passo a passo de como funciona, que é bem simples, não tem mistério nenhum. Então, na sequência a gente vai fazer aquele mesmo trabalho do vídeo anterior. Eu quero escrever o meu primeiro programa, só que agora usando essa ferramenta. E você vai ver que é muito mais fácil e produtivo escrever um código em Java nessa ferramenta. E por fim, além de escrever o código, a gente vai aprender também a executar o código dessa aplicação nessa ferramenta, que também é muito mais simples. Beleza? Então vamos lá entender qual que é a ideia desse tipo de ferramenta. Então, só relembrando, o passo a passo para a gente programar em Java se resume nesses 3 passinhos aqui. Primeiro, você tem que escrever o código da sua aplicação. A gente fez isso utilizando o bloco de notas no vídeo anterior. Depois que você terminou ali o seu código, está aqui o código da minha aplicação. Como que eu transformo esse código numa aplicação de fato? Eu te ensinei que a gente precisa primeiro pegar esse código Java e compilar, chamar aquela ferramenta Javac. E a gente fez isso pelo prompt de comandos do Windows. Então o Javac é quem vai ler aquele código Java, verificar se a sintaxe ali do seu código está correta, ou seja, se você está seguindo corretamente as regras gramaticais do Java, e se tudo estiver ok, ele cria um arquivo .class no mesmo diretório, que é aquele arquivo bytecode. Lembra que eu te expliquei isso no vídeo anterior? Não é o executável da aplicação, é um código intermediário que precisa ser lido e executado pela máquina virtual Java. E a gente fez isso também no prompt de comandos com o comando Java, que é quem vai ler aquele arquivo .class e transformar nas instruções do sistema operacional em específico. No caso, eu fiz tudo usando o Windows. Então, tem esses 3 passo a passos. E esses 3 passos aqui, esse passo a passo para você desenvolver uma aplicação com Java. E qual que é o problema desse trabalho? Qual que foi o problema que a gente passou no vídeo anterior? O grande problema aqui é que a gente está usando várias ferramentas distintas. Então eu tive que usar o bloco de notas para escrever o código, eu tive que usar o compilador, o Javac, o chamar a máquina virtual pelo comando Java, sendo que esses 2 últimos comandos foram feitos no prompt de comandos do Windows, ou no terminal se tivesse no Linux ou no Mac. Então são várias ferramentas separadas. E o bloco de notas, por exemplo, não é uma ferramenta para programar. Ele é um editor de texto, mas texto genérico. Então é uma ferramenta que não te auxilia em nada com a escrita do código. Então se você esquecer algum comando, esquecer um ponto e vírgula, uma chave, um parênteses ou algo do gênero, e aquelas palavrinhas reservadas, as palavras do Java, aquele public, class, static, ele não dá nenhum destaque. Então você não consegue saber se você está digitando algo certo ou algo errado. Então não é nada produtivo. Então tem esse problema do editor de texto não facilitar em nada a sua vida de programação, e tem esse outro problema que é você precisa usar várias ferramentas distintas.
Então acaba sendo muito confuso e muito improdutivo. Então o que o pessoal pensou? Bom, vamos facilitar a vida de quem quer trabalhar com programação. Por que a gente não integra todos esses programas em uma única ferramenta? Assim você usa uma única ferramenta e consegue fazer tudo isso. Escrever o código, compilar e executar de maneira integrada, sem ter que ficar trocando de telas entre diferentes aplicações. E de quebra, a ferramenta vai facilitar a sua vida, já que é uma ferramenta para programação. Então ela vai vir com vários recursos para te ajudar a escrever o código, a completar o código, a identificar erros de uma maneira muito mais fácil e com isso sua vida vai ser muito mais simples e produtiva. Beleza? Então esse tipo de ferramenta as pessoas chamaram de IDE, que é uma abreviação para Integrated Development Environment, traduzindo para português, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. E a letra I aqui é o mais importante, integrado. Então eu vou ter todo um ambiente de desenvolvimento que está integrado. Então dentro da mesma ferramenta eu vou ter integrado um editor de código, mas não é apenas um mero editor de texto, é um editor de código que vai me ajudar, vai fazer geração de código, validação, vai me auxiliar a identificar erros. É um editor poderoso e junto dessa ferramenta também está integrado o compilador Java e a máquina virtual Java para a gente executar o nosso programa e verificar a saída, o resultado final. Tudo isso junto, para que você seja produtivo e isso vai facilitar e muito a sua vida. Então, a gente não trabalha usando um bloco de notas, prompt de comandos daquela forma. Aquilo é só o que acontece por baixo dos panos. Então no dia a dia a gente utiliza uma ferramenta que é uma IDE. Essa que é a ideia, só que aí como eu falei, existem várias IDEs no mercado. E poxa Rodrigo, a gente vai usar esse tal de IntelliJ, você já falou, mas tem outras opções? Sim, deixa eu te explicar um pouquinho como que surgiram essas IDEs, quais são as opções específicas para Java, vamos entender um pouquinho. Então eu listei aqui as 4 principais IDEs para Java, sendo que a última ali tem um asterisco, tem uma coisinha especial. Mas vamos lá, quando surgiu ali o Java, lá na década de 90, nos anos 95 e tal, um pouco depois começou-se a criar ferramentas para programar em Java, ferramentas para facilitar a sua vida. E uma delas, que fez bastante sucesso e foi bastante adotada no mercado, foi o tal do NetBeans, que é esse que está aqui no canto inferior esquerdo da tela. NetBeans foi uma das primeiras IDEs para trabalhar com Java. E aí o NetBeans acabou fazendo sucesso, era bem simples de utilizar, tinha vários recursos, aumentava muito a sua produtividade. No mesmo ano ali, isso em 99 e 2000, então tem bastante tempo, surgiu também o tal do Eclipse. Inclusive ele mudou o logotipo, eu coloquei esse logotipo atualizado, mas o mais comum é você encontrar ele num logotipo na cor roxa. Eles atualizaram ali o logotipo e tal, e o símbolo do Eclipse. O Eclipse foi outra ferramenta que surgiu mais ou menos junto ali com o NetBeans e ele também foi uma IDE específica para quem trabalha com Java. Então, naquela época ali, nos anos 2000 e até um pouquinho depois, eram as duas principais IDEs, NetBeans e Eclipse. As duas eram similares, eram concorrentes, você podia usar qualquer uma delas, você ia facilitar a sua vida, só que aí, claro, qual que é melhor? E aí, de novo, a gente cai naquele problema, não existe isso de melhor ou pior. Cada uma tem as suas características, as suas vantagens e desvantagens. Então, o NetBeans ele era mais amigável para quem trabalhava desenvolvendo aplicações desktop. São aplicações que você instala no computador, que tem uma janela, tem um menu. Então, era um tipo de aplicação bem comum ali antes da internet começar a se popularizar pelo mundo. Então, se você trabalhava com aplicações desktop, o NetBeans era muito mais fácil de você trabalhar, porque ele tinha uma paleta de componentes, você podia arrastar os componentes. Eu quero uma tabela, você arrastava o componente de tabela. Eu quero um botão embaixo dela, arrastava o componente de botão. Quero que ele fique maior, redimensionava, tudo de maneira visual. No Eclipse não tinha isso no início, depois eles criaram, só que no NetBeans era muito mais simples de trabalhar com aplicações desktop. Mas depois o mercado acabou indo para aplicações web, que você acessa do seu navegador, então o NetBeans acabou perdendo essa grande vantagem. E o Eclipse acabou ganhando, conquistando mais o mercado, porque ele tinha a ideia de plugins, você conseguia personalizar o Eclipse adicionando novas funcionalidades. O Eclipse acabou depois de um tempo ganhando o foco do mercado. E aí ficaram essas duas ferramentas dominando o mercado, NetBeans e Eclipse, sendo que o Eclipse acabou fazendo mais sucesso conforme foi passando o tempo. Veio lá o IntelliJ também, ali em 2001, mais ou menos nessa época, mas não era tão conhecido, tão popular. Depois que ele foi crescendo e acabou roubando esse cargo de liderança aí das IDEs para Java.
Só que o IntelliJ, ele também suporta outras linguagens, tem produtos separados para outras linguagens como PHP, Python, até o Eclipse, o NetBeans, ele também suporta outras linguagens, mas o grande foco delas é o Java. Beleza? E aí tem esse tal de Visual Studio Code que eu listei aqui no canto inferior direito da tela. Esse é o mais novinho, ele foi lançado em 2015, se não me engano. Ele é da Microsoft, a Microsoft lançou essa ferramenta de código aberto, só que o Visual Studio Code tem um asterisco que eu falei, que ele não é específico para Java. Ele é uma IDE genérica para qualquer linguagem e ele funciona também com a ideia de plugins. Então tem vários plugins, várias extensões que você instala nele e ele suporta, por exemplo, Java e outras linguagens. Ele é muito popular para quem trabalha com HTML, CSS, principalmente JavaScript, mas dá para trabalhar com Java também com ele. Então essas 4 aqui são as principais. Qualquer uma delas vai te atender, vai fazer a mesma coisa e aí tem vantagens e desvantagens. Beleza? O NetBeans, quando começou, era o principal, depois o Eclipse roubou a liderança e depois de um tempo o IntelliJ, sendo que hoje também tem o Visual Studio Code, que é bem popular, mas para o Java, o IntelliJ é o mais adotado pelas empresas e pelas pessoas que trabalham com Java. Então, por isso, ele vai ser a opção que a gente vai escolher aqui. Só um detalhe importante, o IntelliJ ele tem uma desvantagem, ele é um pouco pesado. Então, lembra que eu tinha falado que aqui um dos princípios do canal ia ser honestidade e transparência. Então eu falei que programação, infelizmente, ainda não é algo acessível para qualquer pessoa. Você precisa ter um computador e também não pode ser qualquer computador. Se você tiver um computador de 20 anos atrás, super lento, com 1 GB de memória, 512 MB de memória, você não vai conseguir acompanhar aqui porque essas ferramentas elas consomem bastante memória. Então essa é uma das desvantagens ali do IntelliJ. Ele, acho que de todos, é o mais pesado. Então você vai ter que fazer um teste aí no seu computador, ver se ele vai funcionar bem. Talvez se o seu computador for mais antigo, tiver pouca memória, pouco processador, vai dar uma travadinha, certo? E se você quer uma opção mais leve, o Visual Studio Code seria essa opção. De todos ali, ele é o mais leve, mais simples de utilizar. Mas, como eu falei, para Java o IntelliJ acaba sendo o principal e por isso vai ser a escolha aqui do canal. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, tem aqui o site para você baixar o IntelliJ, mas eu vou fazer isso agora ao vivo com vocês. Então deixa eu abrir aqui o meu Windows, tá aqui, e vamos fazer aquele mesmo processo. Vou abrir o navegador de sua preferência e vou digitar aqui no Google uma pesquisa. Download IntelliJ. IntelliJ, INTELLIJ. E aí vai aparecer esse site aqui, ó, do JetBrains, que é a empresa que desenvolveu essa IDE. JetBrains.com, esse é o site, vou clicar aqui, lá vai ter a página para você fazer o download do IntelliJ. E só um detalhe importante, o IntelliJ ele tem 2 versões. Tem a versão Ultimate, então assim que você entra no site ela já é a que está aqui em destaque. Só que essa versão Ultimate ela é paga, você tem que pagar uma assinatura e essa assinatura, se não me engano, é anual. Poxa, Rodrigo, eu vou ter que pagar pelas ideias? Não, você não precisa pagar. O Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code e o próprio IntelliJ, todas são gratuitas. Só que o IntelliJ tem essa versão Ultimate que tem mais recursos e é paga. Mas se você descer um pouquinho aqui a página, você vai encontrar aqui, ó, IntelliJ Community, a versão da comunidade. Essa é gratuita e é essa que a gente vai baixar. Então é só você clicar aqui, ó, nesse botão de download, ele vai baixar o arquivo .exe no caso do Windows. Tem para Linux, tem para Mac também. Beleza? Então a ideia é você clicar aqui, eu não vou clicar porque eu já fiz esse download e o arquivo já está baixado aqui na minha pasta. E é um arquivo pesado, são 600 megas, então vai demorar um pouquinho aí dependendo da sua conexão. Beleza? Baixei aqui o IntelliJ e aí, poxa, Rodrigo, tem a versão Community e tem a versão Ultimate, que é a versão paga. Poxa, eu imagino que a paga tem mais recursos. Sim, a versão paga tem mais um monte de recursos para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Mas a versão Community já está de bom tamanho, ela já te atende. Inclusive, eu não tenho o Ultimate, eu utilizo o IntelliJ Community e ele me atende perfeitamente para tudo que eu preciso. Beleza? Então, você não precisa pagar, a não ser que você queira ter acesso a esses outros recursos. Para mim, ainda não fez sentido, continuo usando a versão gratuita. Beleza? Baixei aqui, ele vai baixar esse arquivo, ó. IDAC 2023 1.4. Claro, essa é a versão que eu estou baixando nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Pode ser que quando você vai fazer o download aí na sua casa já esteja em outra versão posterior. No geral,
No IntelliJ, ele não costuma ter tantas atualizações assim, com tanta frequência, e no geral não tem mudanças drásticas entre as versões. Então, para o IntelliJ, para a IDE em si, não tem tanto problema você usar uma versão diferente da que eu estou utilizando aqui. Mas para o Java e para as outras coisas eu vou pegar no seu pé sempre em relação a esse negócio de versão. Lembra, versão importa, você não pode usar qualquer versão de maneira aleatória. Mas no caso do IntelliJ, a princípio não tem muitos problemas de você usar uma versão diferente da minha. Beleza? E aí como é que instala? Instalação do Windows. Dá 2 cliques no arquivo, ele vai abrir a janelinha lá de instalação, e aí aquela janelinha clássica que você vai dando lá um Next, 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 Finish. Abriu aqui a tela de alerta, perguntando se eu quero executar. Sim, quero executar. E está aqui a telinha de instalação do IntelliJ. Então, vou clicar no Next. Na próxima janela ele diz onde que vai ser instalado. Então, ó, no meu caso, está indo no C2 arquivos de programa. Ele vai criar uma pasta chamada JetBrains e dentro dela a pasta do IntelliJ. Beleza? Não vou modificar, vou deixar essa mesmo. Dá um Next. Aqui ele pergunta algumas coisinhas. Primeira opção, quer criar um atalho no desktop do seu computador? Vou marcar essa opção, porque aí ele vai criar um atalho, aí quando eu quiser abrir o IntelliJ é só dar 2 cliques no atalho que está na própria área de trabalho. Muito mais prático. Tem uma opção aqui, ó, qual arquivo você quer associar com o IntelliJ? Vou escolher o .java. Então se eu tiver um arquivo .java no meu computador, eu der 2 cliques nele, ele vai abrir automaticamente no IntelliJ. Beleza? E aqui no lado direito da tela, ó, ele fala, olha, quer atualizar o path? Lembra que aqui é o path? Eu mostrei no vídeo de dúvidas comuns da aula 1, aquela variável de ambiente. Então, se você marcar essa opção, ele vai colocar a pasta bin do IntelliJ na variável path de ambiente. Então você consegue abrir o prompt de comandos e digitar IntelliJ, ele vai reconhecer o comando. Isso daqui, na verdade, é opcional, nem precisa colocar isso, porque a gente não vai rodar o IntelliJ pelo prompt de comandos do Windows. A gente vai abrir dando 2 cliques no atalho, então não precisa colocar na variável path. Não vou marcar essa opção, vou dar Next, vou clicar no botão Install, e aí, instalação padrão do Windows. Vai copiar um monte de arquivos lá para aquele diretório que eu escolhi, e quando terminar a instalação, ó, ele já até, ó, antes de terminar, já colocou o atalho aqui no meu desktop, ó. Já tem aqui o atalho, mas eu vou esperar ele concluir a instalação para eu poder abrir o IntelliJ. E aí eu vou te mostrar como que funciona esse programa do IntelliJ, como que eu faço para executar aquele mesmo programa que a gente fez no vídeo anterior. Que era um programa bem simples, bem tosco do Java, que só mostra uma mensagem na tela. Então, o pessoal costuma dar o nome de Hello World para esse tipo de programa, que é o programa Olá Mundo, um programa que vai imprimir Oi Mundo na tela. Então, geralmente, quando a gente vai aprender uma nova linguagem de programação, a primeira coisa que a gente aprende é, tá, deixa eu ver como é que eu faço para escrever uma mensagem simples na tela. E aí essa mensagem geralmente é esse tal de Olá Mundo. E aí vocês devem ter percebido que no caso do Java, dá um pouquinho de trabalho para escrever um Olá Mundo. A gente teve que escrever aquele systemoutprintln, que é o comando que imprime uma mensagem na tela, só que esse comando não fica solto dentro do arquivo, tem que ficar dentro daquele bloco main, que é o bloco principal, aquele public static void main string args, e esse bloco main também não fica solto no arquivo, ele fica dentro de um outro bloco que é a classe. Public class, programa, aí o nome você que escolhe. E aí você salva esse arquivo com a extensão .java no seu computador. Então é bastante código para pouca coisa, que é só imprimir uma mensagem na tela. Então, o Java, na versão 21 do Java, vai dar uma simplificada. Eu posso mostrar num vídeo posterior. Eles finalmente simplificaram esse Hello World do Java. Mas por enquanto funciona dessa forma. Ó, terminou a instalação, cliquei aqui no botão Finish, fechou a janelinha. Ele ocupa uns 2 GB no seu computador, então você precisa ter bastante espaço aí disponível no seu HD. E ele criou aqui o atalho no meu desktop, vou dar 2 cliques para ele abrir esse programa que é o tal do IntelliJ. Aí ele mostra essa janelinha aqui, está inicializando, ele pergunta aqui, mostra os termos de uso, você marca aqui a checkbox que você concorda, beleza. Ele pergunta se você quer compartilhar dados com a JetBrains, aí fica de acordo com as suas preferências, eu não vou mandar nenhuma informação. Cliquei no botão Don't Send, não quero enviar nada para a empresa. E aí ele abre essa janelinha aqui. Então quando você abre o IntelliJ pela primeira vez, ele vai aparecer essa tela aqui. E aí agora vai vir uma diferença aqui. Essas IDEs, tanto o IntelliJ como o Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, elas trabalham com um conceito de projeto. Então, ao invés da gente simplesmente abrir o IntelliJ e sair digitando código,
como a gente fez com o bloco de notas, aqui é diferente. A gente não cria um código solto. A gente tem que criar um projeto que é uma pasta onde eu vou agrupar os meus códigos. Projeto é basicamente isso. É um diretório no meu computador, eu vou dar um nome para esse diretório e ele representa o meu projeto. Então, se eu tenho vários projetos aqui, vários sistemas que eu vou desenvolver, cada um vai ter uma pasta separada com os seus arquivos Java separados, para não ficar misturado, bagunçado. Então, eu tenho que criar primeiro um projeto. E dentro desse projeto é que eu crio meus códigos Java. Então, ele mostra aqui uma tela, deixa eu maximizar aqui, e aí ele dá umas opções aqui, ó. Então ele, o que você quer fazer? Você quer criar um novo projeto? Tem um botão mais? Ou você quer abrir uma pasta de um projeto que já existe no seu computador? Ou get from VCS, controle de versão. Isso daqui depois vai ter uma aula sobre isso. Por enquanto não esquenta com essa opção. No nosso caso, eu não tenho nenhum projeto, é a primeira vez que eu estou abrindo. Então eu vou clicar no botão mais aqui no New Project. Cliquei nessa opção, ele vai inicializar aqui a ferramenta e ele vai abrir uma outra telinha pedindo algumas informações. Então o primeiro campo aqui ele pede, bom, dê um nome aí para esse seu projeto. Então vou colocar aqui primeiro-programa. Então aqui é o nome do meu projeto. O segundo campo ele fala onde que você quer salvar esse projeto, em qual diretório do seu computador. Ele vem com um diretório padrão aqui, ó. Tá lá na pasta do meu usuário no computador, no meu caso é C2.users Rodrigo. Ele vai criar uma pasta chamada IDEA Projects. Eu posso deixar aqui, eu posso clicar na pastinha que fica aqui, ó, no canto direito dessa opção e escolher outra pasta do computador. Eu não quero salvar ali, eu quero salvar, ó, lá no usuários, Rodrigo, sei lá, Documents e ok, quero salvar aqui, ó, dentro de Documents. Aí você escolhe um de acordo com as suas preferências, beleza? Tem um campo aqui, Create Git Repository, deixa em branco, depois a gente vê o que é isso. E aí ele pergunta qual é o tipo de projeto. Já vem o Java marcado, mas tem Kotlin, Groovy, HTML. Então ele suporta outras linguagens de programação. No nosso caso é Java. Deixa o Java marcado. O próximo campo, Build System, IntelliJ, Maven, Gradle. Por enquanto, deixa IntelliJ. Depois eu vou ensinar o que é Maven, o que é Gradle. Não encana com essas coisas no começo. Deixa a opção IntelliJ. O próximo campo ele pergunta, cadê a JDK? Qual é a versão do Java que você quer criar esse projeto? Ele já até detecta aqui no meu computador, ó, tem o Java 17 instalado. Então ele já vem, ó, com a opção do Java 17. Vou deixar. Ele tem um campinho aqui, ó, quer criar um código de exemplo? Então quando ele criar meu projeto ele já vai criar um arquivo de exemplo. Vou deixar marcada essa opção. É opcional, mas vou deixar marcado para você ver o que vai acontecer. E aí pronto, só preencha isso e clique no botão Create. Ele vai criar o projeto, ele dá um refresh aqui no IntelliJ e agora mudou aqui a cara do IntelliJ. Agora eu já estou com o IntelliJ com o projeto aberto. Então agora sim, eu já tenho o meu projeto, eu já posso programar dentro desse projeto. Essa que é a ideia. Deixa eu maximizar aqui a tela. Aqui embaixo no canto inferior direito ele fica mostrando uns alertas. Você pode fechar aqui, umas pop-ups com umas informações, você pode fechar. Então ele está aqui embaixo, no canto inferior, ele fala, ó, tô atualizando aqui o índice do Java 17. Ele faz isso na primeira vez que inicializar o programa. Beleza? E ó, ele já criou um programa aqui de exemplo. Eu marquei aquela opção, criar um código de exemplo. Ele criou uma classe chamada main. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui não está configurado. Beleza. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou abrir aqui o atalho, tem o Ctrl Alt S. Ele abre aqui a tela de configurações. Deixa eu pesquisar aqui. Font size. Deixa eu ver. Aqui, cadê? Show, não lembro muito bem de cabeça. Tem uma opção que eu consigo com Ctrl mais aumentar a fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente essa opção. Vou trocar por aqui. Tá com tamanho. Deixa eu ver se ele deixa eu trocar. Fonte. Dá um zoom aqui. Acho que beleza. Só de dar um zoom aqui já vai ficar melhor para enxergar. Depois eu habilito aqui uma opção que eu consigo facilmente aumentar o zoom. Mas por enquanto dei um zoom aqui manual. Beleza. Então ele criou um código de exemplo aqui. E aí vamos lá entender o que é essa tela aqui, como que funciona isso. Basicamente, nesse momento, tem duas coisas importantes que você precisa saber.
Claro, é uma ideia, é uma ferramenta que tem um monte de recursos. Então, se você olhar aqui, tem um monte de botões aqui em cima, tem um monte de menus, menu superior, tem umas janelas, tem uns arquivos, tem opções aqui embaixo, é 1 milhão de opções. Não se assuste, não se preocupe. A gente vai aprendendo aos poucos a usar essa ferramenta. Nesse momento, só importa duas coisas para você. A tela central, a parte que aparece aqui no centro, ela está dividida em duas. Tem esse lado esquerdo, que ele mostra a estrutura de pastas do meu projeto. Então tá aqui, ó, primeiro programa. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele está minimizado. Se eu clicar aqui, ele expande. Aí ele tem aqui um arquivo .gitignore, tem um primeiro-programa.yml, tem uma pasta .idea e tem uma pasta src. Então, ele já cria o projeto com vários diretórios e arquivos dentro dele. Então, aqui na esquerda é a estrutura de diretórios. E na direita é o código, o editor de texto onde você vai digitar os seus códigos. Beleza? E ele já veio com esse main.java aqui, porque eu marquei aquela opção. Se você não tivesse marcado, ia vir em branco. Então, inclusive, ó, tá aqui ó, na esquerda, dentro do src, tá aqui aquele código main.java. Vou clicar, apertar o botão delete, dar um ok, quero apagar esse arquivo. Não é esse arquivo que eu quero. Então, beleza. Tô com o IntelliJ aberto, já criei o meu projeto. Já posso programar, já posso criar os meus programas aqui, os arquivos .java. Vamos fazer aquele mesmo processo que a gente fez no bloco de notas. E aí, Rodrigo, como é que eu faço para criar um arquivo .java aqui? Criar uma nova aplicação, um novo arquivo .java e escrever o meu código. Bom, aqui à esquerda tem uma pastinha chamada src. src é uma abreviação para source, fonte. Os códigos fonte do seu projeto ficam aqui. Os arquivos .java você coloca dentro da pasta src. Então eu selecionei essa pasta src, ela está até destacada aqui com um azul, e aí eu posso usar o atalho, seguro o Alt no teclado e aperto a tecla Insert. Alt Insert. Ele vai abrir uma opção para você inserir um novo arquivo nesse diretório que está selecionado. E aí ele tem várias opções, a opção que eu quero é a primeira aqui, ó, Java Class. Quero criar uma classe Java. Vou clicar nessa opção, ele abre uma pop-up para eu digitar. Digita o nome da sua classe. Lembra que a gente criou com o nome Programa, com a letra P em maiúsculo? Então vou escolher Programa, está marcado aqui a opção Class, tem outras opções aqui, ó, Interface, Record, por enquanto não importa, escolha a opção Class. Dou um Enter, beleza. Perceba que aqui à esquerda, ó, ele criou um arquivo programa dentro do src. E aqui ele já até abre ele no editor de texto. Posso dar 2 cliques na aba aqui, ó, programa, para ele maximizar. Mas o project está aqui, ó, tem uma abinha no canto esquerdo. Ó. Se eu clicar nessa abinha, ele mostra os diretórios, a estrutura de diretórios aqui na lateral. Posso clicar para esconder e deixar o foco só no código Java. Tá aqui aquele Public Class Programa. Ó. Então eu não tive que digitar Public Class Programa. Eu usei o atalho Alt Insert para criar algo novo, escolhi a opção Class, digitei o nome Programa, dei um Enter e ele já cuspiu esse código aqui. Já tem o abre-chave e fecha-chave, então já facilitou um pouquinho. Vou dar um Enter e aqui dentro das chaves, lembra que é um bloco. O Class é um bloco, tem abre-chave e fecha-chave. Dentro aqui das chaves da classe, eu preciso criar aquela função, public static void main. Só que aí, pô, Rodrigo, eu até decorei aquilo. Tinha que decorar mesmo? Não precisa decorar. Você vai acabar decorando automaticamente, mas não precisa. Aqui, a gente pode usar um atalho que no bloco de notas não tinha. A gente pode digitar a palavra main e a gente vai usar um atalho que é o Alt Enter e ele sugere aqui, ó, tá vendo? Ó, ele apareceu uma pop-upzinha, olha, main method, é isso que você quer fazer? Você só dá 2 cliques ou dá um enter e ele, pum, gera o código para você, ó, public static void main. Então você não precisa mais decorar e digitar isso na mão. Então, deixa eu apagar, vou mostrar novamente. Dentro das chaves aqui da classe, digito main, dou um enter e ele gera aquele main para você. Beleza? Dentro do main a gente tinha que colocar aquele system.out.println e passar a mensagem entre aspas. Você não precisa decorar, você não precisa digitar todo esse comando na mão. Tem um atalho SOUT. Tá vendo que ele listou ali a opção? Ó? Dá um Enter e ele já completa o system.out.println. E aqui dentro dos parênteses eu coloco aspas e o texto era, sei lá, meu primeiro programa com Java. Pronto, salvei. Então perceba como foi muito mais
prático, rápido, produtivo digitar esse código aqui usando esse recurso que é chamado de autocomplete. Ele completa automaticamente um código para você. Você digita mais ou menos o que você quer e ele infere pela palavra que você digitou o que você quer que ele gere para você. Digitei main, ele, opa, você quer criar um método main? Dei um enter, ele criou. Digitei SOUT, SOUT, ele sabe, opa, você quer criar um systemout.println? Dei um enter, ele gerou o systemout. Então, percebe? É isso que te torna produtivo. Esse é o objetivo de uma IDE. Facilitar a sua vida, deixar com que você seja mais produtivo. E percebe aqui no código que as palavrinhas do Java, public, class, static, void, ele pinta elas na cor, sei lá que cor é essa, um laranjado, parece um laranjado. Então justamente para destacar, olha, essas daqui são palavrinhas do Java. Então você consegue ver se você digitou corretamente. Então, por exemplo, imagine que eu digitei publicar. Percebe que agora ficou em branco e, opa, vermelho indicando um erro. Quando fica vermelho, aqui tem um erro de compilação. Então, se eu passar o mouse em cima da palavrinha, ele fala, olha, não consegui entender esse símbolo publica. Que diabos é isso que você digitou? Então, ele te indica que tem um erro. Aí você, opa, não é pública, é public em inglês. Lembra do maiúsculo e minúsculo? Então, se você digitar aqui o public com a letra P em maiúsculo, olha lá, ele pintou de vermelho também. Ele, opa, public com P em maiúsculo eu não conheço. Lembra do case sensitive do Java. Maiúsculo é diferente de minúsculo. Então, public. Então, percebe? Fica mais fácil de você identificar erros. Se eu esquecer de fechar essas chaves aqui, eu nem digitei, na verdade, ele gerou, mas se eu apagar sem querer, perceba que ele mostrou aqui embaixo na última linha, ó, pintou de vermelhinho. E aí aqui no canto superior direito aparece quantos erros tem no seu código, ó, em vermelhinho. Ele fala, ó, tem um erro aqui no seu código. Se você clicar aqui nesse botão aqui que ele mostra os erros, ele abre um painel inferior e ele te dá uma dica. Ele fala, olha, chaves, fecha chaves esperadas na linha 7. Então ele fala, olha, aqui fechou uma chave, mas foi a do main, ó, tá faltando fechar a da classe. Então ele te fala que tá faltando fechar uma chave. Pronto. Digitei, agora não tem nada de vermelho aqui com um xizinho vermelho. Ele só está reclamando aqui das palavras em português, porque o código geralmente ele só conhece as palavras em inglês, mas isso não é um erro, é só um aviso. Ó, tem uma palavra em português aqui, mas não sei, não é um erro, está dentro das aspas da string, então para ele não é um erro. Beleza? Pronto. Então para digitar código é muito mais fácil, muito mais produtivo. Você tem o autocomplete, ele gera parte dos códigos para você. Ele te indica visualmente se tem algum erro, ele te indica aqui pintando de cores diferentes as palavras reservadas do Java, então é muito mais fácil de você digitar e detectar erros no seu código. Beleza? Tá, Rodrigo, e agora? Como é que eu faço para compilar? Como é que eu chamo aqui o Javac, o compilador? E depois como é que eu chamo o comando Java para executar o programa? Lembra que a gente teve que fazer isso com prompt? E agora vem uma mágica. A partir do momento que tem esse bloco main na classe, percebe aqui, ó, na linha 3, que é onde está o método main, apareceu um ícone, ó, do lado do número 3 aqui na esquerda da tela. Um ícone do símbolo de um play na cor verde. Ele já detectou, opa, esse é um programa, eu consigo rodar esse programa para você. Quer que eu rode esse programa para você? É só clicar nesse ícone de play. Se você clicar aqui, ele te dá algumas opções. A primeira delas é, quer rodar esse método main? Vou clicar. E ele vai compilar e executar automaticamente o programa para mim. Então ele faz isso sozinho. Eu não tenho que compilar e depois executar. Cliquei no play, ele já compila e já executa. E o resultado, tudo que eu colocar no systemout, aparece nessa aba inferior chamada Run. Ele abriu aqui, ó, uma aba Run e perceba que aqui está o texto, ó, meu primeiro programa. E na linha de cima ele só mostrou uma mensagem. Ele, olha, estou executando esse programa. Ele mostra qual foi o comando que ele executou. Claro que não é um simples Javac e Java aqui. Ele faz mais coisas por baixo dos panos, mas ele vai chamar o compilador e vai chamar a máquina virtual. E aí ele mostra, o resultado foi esse daqui, e na sequência ele fala, olha, acabou, não tinha mais nada no seu código para executar, então finalizei o programa. Então ele te dá essa mensagem dizendo que finalizou o programa. Então saiu aqui o texto certinho. Então perceba como é mais fácil de compilar e executar o programa? Na verdade, a gente está clicando no play, eu estou tipo executando, mas por baixo dos panos ele compilou o seu programa também. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha com programação no dia a dia.
A gente não usa bloco de notas, prompt, fica chamando o compilador, compilando e executando na mão. A gente usa uma IDE, seja o IntelliJ ou seja outra ferramenta. Elas vão ser muito similares, até o visual delas é bem parecido. Então se você usa uma e quer aprender a outra, você vai aprender rápido porque elas são bem parecidas. E o processo é esse, integrar tudo num programa só. Então a partir de agora a gente só vai usar o IntelliJ para escrever o código, compilar e executar tudo integrado. E com isso fica mais fácil, mais rápido e mais produtivo da gente programar e desenvolver os nossos programas. Beleza? Então, certamente agora você está um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais feliz do que no último vídeo que deu bastante trabalho. Mas eu fiz aquilo para te mostrar como que funciona por baixo dos panos. Beleza? E aí, tá, Rodrigo, e se eu desligar meu computador e se eu fechar o IntelliJ aqui, o que vai acontecer? Deixa eu te mostrar. Vou clicar no xizinho, imagina que você fechou, ele te dá um alerta, quer fechar mesmo? Quer sair do IntelliJ? Sim, quero sair. Você fechou, desligou o computador, abriu o computador no outro dia, e aí o que acontece quando você abrir o IntelliJ no outro dia? Vamos ver, vou dar 2 cliques aqui no IntelliJ, vamos ver o que ele vai fazer. Tá abrindo lá aquela tela com o logotipo, e perceba que ele já vai carregar o último projeto que eu deixei aberto. Então ele já carrega aquele projeto meu, o programa, já carrega aqui a classe principal, ele deixa meio que do jeito que estava quando eu fechei. Então eu estava com essa classe aberta, ele deixa tudo aberto aqui. E ele tem esse comportamento, ó, apareceu uma pop-up com uma dica. Ele te dá algumas dicas aqui, ó, dica do dia, use o atalho tal para fazer isso. Então se você quiser ver essas dicas, você pode clicar aqui no botão close. Ah, não quero ver isso não, que negócio chato aí e tal. Você clica nessa caixinha aqui, ó, checkbox, não mostrar dicas ao inicializar o IntelliJ. E dá um close, ele vai fechar e não vai mais te mostrar dicas na próxima vez que você abrir o IntelliJ. Então ele abre no projeto anterior. Poxa, eu fechei sem querer aqui a classe, ó, tem uma abinha aqui ó, da classe, cliquei no X. Caraca, agora tá vazio, não tem código nenhum, cadê o meu código? Calma, vai no Project aqui à esquerda, ó, Project, e ele te dá aqui a estrutura de diretórios do seu projeto e lembra que fica dentro do SRC a classe, ó, tá aqui, ó, programa. Deu 2 cliques, ele abriu no painel central de edição de código. Beleza? E se você clicar aqui ó, no menu superior, no canto esquerdo aqui, ó, File, Close Project. Fechei o projeto sem querer. E agora? Agora quando você abrir novamente a tela do IntelliJ, vai ser aquela tela inicial, que ele te pergunta se você quer criar um novo projeto, ó, aqui o botão Novo Projeto, ou quer abrir um projeto existente, e ele lista aqui os últimos projetos que você já abriu. Está aqui o seu primeiro programa. Posso clicar aqui, ou eu posso clicar no Open, escolher a pasta onde eu salvei o meu projeto. Lembra que eu coloquei lá, no meu caso aqui, ó, tá lá dentro do Rodrigo, Documents, e tá aqui, ó, primeiro programa. Essa é a pasta do projeto. Vou dar um OK, e ele carrega o projeto aqui para mim. Tá a estrutura de diretório certinha, e aqui o meu arquivo Java. Ó, tá aparecendo aquelas pop-ups aqui no canto inferior direito, só clicar no X para fechar. Beleza? E agora deixa eu te mostrar. Tá, aqui dentro do IntelliJ funciona assim. E a pasta do projeto? A pasta mesmo. Eu posso entrar lá na pasta? Vamos lá. Vou minimizar aqui o IntelliJ. Vou abrir aqui o Explorer. Vou lá na minha pasta Documentos. Primeiro programa. Essa é a pasta do seu projeto. Ó. Então deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, tá aqui a pasta do seu projeto. Então perceba, um projeto, como eu falei, nada mais é do que uma pasta no seu computador. Eu criei o projeto dentro de documentos, o projeto se chama Primeiro Programa, ele vai criar uma pasta chamada Primeiro Programa. Dentro dessa pasta, o que tem? Tudo que aparece naquele project à esquerda do IntelliJ. Então tá aqui, ó, uma pasta .idea, uma pasta out, uma pasta src, um arquivo .gitignore e um tal de primeiro-programa.yml. Se a gente olhar todos esses arquivos, se eu voltar para o IntelliJ, é exatamente a estrutura que aparece aqui à esquerda. Então, ele só está exibindo o conteúdo da pasta do seu projeto. Bem simples. Vou minimizar. Então, lembra, dentro de src, está aqui, ó, programa.java. Então, aqui está o arquivo .java. Voltando, esse arquivo gitignore, depois, quando a gente for aprender sobre controle de versão e Git, eu te explico o que é isso. Ele já vem por padrão no IntelliJ, mas por enquanto não se preocupa com isso. Tem um arquivo aqui chamado primeiro-programa.yml. Ele cria esse arquivo com o mesmo nome do projeto
E esse arquivo YIML é um arquivo do IntelliJ. Então não mexa, não apague esse arquivo. Esse é um arquivo para o IntelliJ conseguir carregar esse projeto, conseguir carregar essa estrutura. Ele cria isso automaticamente. Não mexa nesse arquivo. Tem uma pasta também .idea. É do IntelliJ, essa pasta ele usa para armazenar informações do seu projeto. Não mexa nela também. Então, basicamente, a única pasta que a gente vai mexer é a SRC, que é onde a gente vai colocar o nosso código-fonte, os nossos arquivos Java. Só isso. E essa pasta out aqui? E, Rodrigo, peraí, dentro da pasta SRC tem um arquivo programa.java. É o meu código-fonte Java. Mas ele não executou o meu programa lá no IntelliJ? Eu não executei, ele apareceu aqui naquela aba Run. Só que para executar uma aplicação não precisa compilar primeiro? Sim, e lembra que quando a gente compila, ele não cria um arquivo .class? Cadê o arquivo .class, o arquivo bytecode? Ele salva o IntelliJ por padrão nessa pasta out, ou out em inglês, que é saída em inglês. Então se eu abrir aqui a pasta out, ele cria uma pasta chamada production, dentro dela, primeiro traço programa, que é o mesmo nome do projeto, e olha lá, programa.class. Então percebe, ele compilou também e ele cria o arquivo .class. A diferença é que ele não coloca na mesma pasta SRC, ele coloca numa pasta separada, porque esse arquivo é o Java que vai executar. Então para a gente só interessa o arquivo .java, o código que a gente vai digitar. O compilado, eu não quero ficar vendo esse arquivo, isso é o Java que carrega. Então o IntelliJ separa. As IDEs geralmente fazem isso. O código-fonte fica num lugar, o código compilado fica em outro lugar para não ter interferência. Então sim, ele fez exatamente o que a gente fez por baixo dos panos no vídeo anterior. Eu digitei o meu código lá no editor, com algumas facilidades, autocomplete, e quando eu cliquei naquele play para executar, ele compilou, gerou o .class aqui, chamou o Java, rodou esse .class e exibiu a saída naquela aba Run. Então tudo isso de maneira integrada numa única ferramenta para que você seja mais produtivo e seja mais fácil trabalhar com programação em Java. Beleza? Então, essa que era a ideia desse vídeo de hoje, te mostrar como funciona essas IDEs, o que é IDE, que tipo de programa é esse, e no caso eu vou trabalhar com IntelliJ, sugiro você também trabalhar com IntelliJ, é a principal IDE para quem trabalha com Java hoje em dia, mais utilizada nas empresas, e é uma excelente ferramenta, gratuita, né, na versão Community, e ela nos atende super bem para desenvolver os mais diversos tipos de programas com Java. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E na sequência a gente continua nos próximos vídeos estudando mais conteúdos, aprendendo mais coisas. Vamos começar a estudar a lógica de programação e fazer programas mais elaborados do que um simples system out que imprime uma mensagem na tela. Beleza? Te espero lá. Um abraço.